Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Nós estamos aqui neste dia maravilhoso. Queremos fazer menção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías. Vamos ler dois versículos da palavra, 3 versículos da palavra do Senhor, o 10, o 11 e o 12, para explanarmos, para falarmos o que o Senhor Espírito Santo está desejando falar com a sua igreja neste dia tão lindo. Antes de iniciarmos esta ministração, eu quero alertar você como igreja do Senhor. Te prepara, igreja, te prepara, lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Não te embaraça com as coisas deste mundo. Jesus está voltando. O arrebatamento se aproxima. Muitas lideranças não estão preocupadas. Você não ouve quase pregações sobre o arrebatamento da igreja, porque esses homens estão tomados de cobiça, estão tomados pela ganância, pelo dinheiro. Mas o Senhor tem nos levantado. E o Senhor manda ir avisar a igreja. É o Espírito Santo que está avisando. Igreja, te prepara, lava as tuas vestes do sangue do Cordeiro, santifica a tua vida, porque próximo está o arrebatamento. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 56, versículo 10, 11 e 12, diz assim. Versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos e estão deitados e amam a tosquelejar. E estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinhos e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Amém, amados? Veja bem que a palavra de Deus está falando conosco neste dia tão lindo, tão maravilhoso. Isaías, ele vai profetizar o reinado do sul, vai profetizar para Judá. E quando pegamos ali a história de Isaías, nós vamos saber que ele era um homem importante. Alguns ousam a dizer que Isaías era sobrinho de um rei famoso que tinha em Judá. E este homem ele é chamado do meio da sociedade judaica, era um aristocrata. Ele é chamado e Deus o transforma em profeta, e este homem começa a profetizar. Então, você vê que Isaías, mesmo sendo como alguns afirmam que ele era sobrinho de Uzias, a partir deste momento que ele recebe este chamado, ali no capítulo 6, é impressionante como Deus, ele tem aquela visão do céu. Você pode acompanhar no capítulo 6, e o Senhor vai tocar ali nos lábios de Isaías com uma brasa do altar. Ele vai ver os serafins. A única passagem na Bíblia que você vê menção desses anjos chamados, esses seres celestiais chamados serafins, é Isaías 6. E um dos serafins tira uma brasa ali do altar como a tenaz, toca nos lábios de Isaías, purificando o seu pecado. E a partir deste momento o profeta ele se dedica a apregoar a palavra de Deus e anunciar o pecado de Judá. É interessante, amados, que nós observamos que o ministério profético, a função do ministério profético é justamente é estar alertando o povo. O profeta, ele está exortando o povo, ele está admoestando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 3, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o dom de profecia é superior ao dom de línguas,
que o profeta, quem tem um dom de profecia, exorta, edifica e consola a igreja. E ele nos aconselha a procurarmos o dom de profecia. Por quê? Porque Deus ele precisa de um profeta. Você vai ver que Deus ele precisa de um profeta, e o Senhor ele levanta um profeta justamente quando o seu povo está mergulhado em pecado. Deus não vai levantar profeta na abundância. Na verdade, né, tem uns irmãos que dizem que, na verdade, era para ver só reis e sacerdotes. Mas Deus levantou um profeta porque os reis e os sacerdotes se corrompiam, adoravam os presentes, né, amavam ganhar os presentes, amavam burlar a lei, amavam praticar a injustiça. Por isso, Deus levantou o profeta, que é para justamente para estar alertando, para estar pregando, para estar falando o que Deus desejava falar com o povo. O profeta no hebraico, né, Nabi ou Ravi, ele significa que ele fala daquilo que ele está cheio. Então nós observamos que no capítulo 6 de Isaías, como foi mencionado, a partir do momento que Isaías ele tem aquela visão, ele recebe o toque da brasa nos seus lábios, foi purificado ali os seus pecados, ele vai começar a pregar, ele vai começar a pregoar, ele vai começar a alertar o povo dos pecados que estavam cometendo. Amados, antes de nós entrarmos verdadeiramente nesta palavra, como o ministério, como a igreja atual, digamos assim, está necessitando de profetas. É impressionante o que nós estamos vendo dentro da igreja do Senhor, da igreja santa, da igreja onde tem orquestras, né? Homens bem vestidos, mulheres bem vestidas, né? O pastor pregando aquela palavra, né? Tem uns que não conseguem nem enganar mais, não tem sal, não tem açúcar, você não sabe o que ele está falando, né? Essa é a verdade. Mas estão lá, né, aquele monte de bajuladores ao redor, arrotando santidade, né, cometendo coisas que o Senhor abomina, fazendo aliança com homens que não deveriam fazer, né, vendendo a igreja do Senhor, e os súditos batendo palma, né? A igreja totalmente, digamos, desconectada do reino de Deus. Sabem por quê? Porque não leem Bíblia, não acompanham a palavra de Deus. Você não vê quase irmãos hoje levando Bíblia para a igreja. No celular, que no celular é mais fácil, assim não vai atrapalhar, né, a carregar um peso, né, porque esta palavra pesa, viu, irmãos? Esta palavra aqui pesa, espiritualmente pesa. Então você vê que a falta de profeta está fazendo com que a igreja do Senhor perca as características. Você pode até falar, mas pastor, tem um monte de profetas, eu abro no Facebook, tem um monte de palhaço, meu irmão, se dizendo profeta, homens sem caráter, homens cobrando para orar, homens cobrando para visitar, cobrando para pregar a palavra de Deus, né? Homens postando que expulsam câncer, expulsam não sei o que mais. Na verdade, um monte de mentiras, homens que não têm caráter nenhum. Na verdade, o ministério do Senhor, amados, está necessitando de profetas, de homens verdadeiros, homens que sejam compromissados com a palavra de Deus. Abre teus olhos, pastor. Abre teus olhos, você que é dirigente de igreja. Abre teus olhos. Não coloca qualquer um em cima do teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, vamos aqui para a palavra de Deus. Isaías 56:10 vai iniciar o profeta falando aqui. Todos seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam a tosquenejar. Veja bem, como
como ele vai definir, né, os atalaias. Quem são os atalaias? Quem eram os atalaias? Os atalaias, na verdade, né, no literal, eram os vigias que ficavam em cima, digamos assim, dos muros. Se não ficava em cima do muro, ficava ali, né, observando o horizonte próximo ao muro, no limite do muro, para observar quando o inimigo se aproximava. O atalaia, ele era responsável por tocar a buzina para dar o alarme para o restante da cidade se preparar para receber o inimigo, para se defender, né? Para se defenderem. Então, esta era a missão do atalaia. Este era o chamado do atalaia. O atalaia, muitas das vezes, eles faziam suas casas próximo ao muro da cidade, porque, vez por outra, eles estavam observando. Eles estavam observando, se alguém se aproximava, eles davam logo o alarme, porque poderia ser o inimigo. E aqui na palavra de Deus, quem é o atalaia? O atalaia, amados, é o profeta, é o papel do profeta. Você vai ver que Deus ele vai colocar Ezequiel na Babilônia, né? E vai colocar o profeta Ezequiel como atalaia. Veja bem, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 diz assim, 17: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. E a palavra vai continuar, ele vai falar com o justo, né? E assim por diante. Então, para você ver que o atalaia, ele é o profeta que Deus ele levanta para estar anunciando o povo, para estar levando a sua mensagem ao povo, né? Então o profeta ele tem este papel. O profeta ele é responsável por estar exortando hoje para nós, a igreja, por estar edificando a igreja, por estar consolando a igreja. Deus ainda mantém esta chama que nós chamamos no Novo Testamento, para os profetas da atualidade, de charisma, que vem de chama, né? O charismata, onde esta chama profética ainda está sobre a igreja, sobre alguns homens, muitas das vezes são mal interpretados, são ignorados, porque Deus, amado, dificilmente ele vai levantar um profeta rico, um profeta, né? Não, ele levanta sempre, na maioria das vezes, ele vai pegar os humildes para estar pregando a palavra dele, para estar anunciando, e quase ninguém ouve, ignora. Então Isaías ele vai fazer uma comparação aqui interessante. Veja bem, todos os seus atalaias, ou seja, todos os seus profetas, ou casa de Judá, todos os seus profetas são cegos, profetas cegos. Sabe o que é um profeta cego? Cego espiritualmente, profeta que não observa, ou melhor, se observa, se faz de cego para se beneficiar. Tem profeta preocupado, eu estou vendo essa época de eleição, né? Essa época de eleição agora, né? Profetas e mais profetas, homens que se dizem profetas, fazendo campanha, não importa quem seja o homem, se é réprobo, se é detestável, se é adúltero, se é mentiroso, não importa. O importante é o cargo que ele prometeu para esse sujeito, né? Após a eleição. Se eu ganhar, vou te dar uma secretaria, se eu ganhar, vou te dar um bom emprego no governo. Pelo amor de Deus, meu irmão, presta bem atenção, que isto aqui tudo é passageiro, profeta. Se verdadeiramente tu és profeta,
te dedica na obra de Deus, meu irmão, que Deus não vai te desamparar. Tu estás recebendo o galardão do homem hoje, te preocupando com o dia de hoje, só que tu estás abrindo mão da tua eternidade. Onde está a tua moral? Onde está a ética? Onde está o teu compromisso em entregar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Porque os dons não são teus. Nós devemos ser administradores dos talentos que Deus colocou nas nossas vidas. Os dons são do Senhor. Então o profeta cego, ele se vende. Veja bem, que haviam diversos profetas naquela época, só que Deus vai levantar Isaías. Ele fala aqui, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Cães mudos, é profeta que vê, mas não fala para não se comprometer. Não posso falar, porque se eu falar, vão me expulsar do ministério, vão fechar a porta da igreja para mim. Se eu pregar isso, pastor, o meu pastor vai me disciplinar. Ora, meu irmão, quem foi que deu a vida na cruz do Calvário por você? Foi o teu pastor? Em primeiro lugar, meu irmão, se um pastor desse chamar a atenção de quem quer que seja por pregar a verdade, ele nunca foi pastor. Nunca foi pastor. Na verdade, é um mercenário, é um lobo em pele de cordeiro que está ali somente para arrancar o couro, a carne, a gordura das ovelhas, somente para explorar a igreja de Cristo. Porque se um pastor desse chegar para mim e manda eu pregar o que ele quer ouvir, eu peço para ele pregar. Pastor, pregue o Senhor, porque eu não prego o que os homens querem, mas eu prego o que o meu Senhor manda eu pregar. Então tem muitos profetas que preferem agradar o homem por causa do status, né? Eu quero ser reconhecido no meu ministério. Outro dia um irmão, vou contar rapidinho aqui, um irmão chegou para mim, pastor, o senhor não pensa em crescer no ministério? Todo dia ele vinha com essa história, até que um dia eu perguntei para ele, vem cá, mas o que é crescer no ministério, meu irmão? O que é crescer no ministério para você? Crescer no ministério é fazer feio, como muitos estão fazendo? É pregar mentira, pregar enganação, arrancar dinheiro do povo? Meu irmão, se for isso, crescer no ministério, eu estou fora. O que eu quero crescer é na graça e no conhecimento do meu Jesus Cristo. O galardão do homem, o presente do homem, para mim não importa, por isso eu trabalho, eu tenho profissão, eu estudo, eu busco as minhas melhorias sem depender de dinheiro de igreja. Porque eu não quero estar aprisionado a um sistema, meu irmão. O sistema que eu faço parte, é o sistema celestial de Jesus Cristo. Eu não abro mão da minha salvação por nenhum presente. Não quero igrejas, não quero status dentro de igreja, não quero ser o pastor coordenador, o pastor supervisor. Isso não me interessa, meu irmão. Deus não me chamou para isso. Deus não me arrancou de lá do pecado, do lamaçal do pecado, para mim estar pregando muito das vezes mentira. Não quero. Eu não sou um cão mudo. Eu ladro. Eu anuncio o pecado. Doa a quem doer. Porque se você não se converter, meu irmão, se você não receber a palavra de Deus verdadeiramente no teu coração, se você não levar em consideração o que nós estamos pregando, anunciando, você vai ficar sem a sua salvação, irmão. E não é isso que Deus tem para você. Você pode olhar para mim e dizer assim, mas você é um homem insignificante, perfeitamente. Insignificante para você. Eu não estou interessado em reconhecimento do povo. Eu não estou interessado se você vai salvar este vídeo, eu estou interessado na tua salvação, que é o que Deus está mandando falar para você. Este é o meu interesse. É por isso que eu disponho do meu tempo. É por isso que eu consagro a minha vida. É por isso que o irmão que trabalha conosco, ele vem por amor às almas. Eu não quero saber de dinheiro, de convite de igreja. Eu não quero saber de status. Porque Deus ainda tem nesta terra cães que ladram. Nós não somos cães mudos, não.
Deus ainda tem nesta terra alguém que anuncia o Evangelho, alguém que se preocupa, que fala de salvação. Então veja bem, e estes, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, não podem ladrar. Um cão mudo, sabe por que não podem ladrar? Muitas das vezes são comprometidos com homens, com promessas de homens. Não podem ladrar, não podem falar a verdade. Vou falar aqui uma coisa aqui que está acontecendo em muitas igrejas nessa época de eleição, né? A igreja do Senhor, ela está completamente dividida. É impressionante como muitos pastores apoiam um lado que todos nós sabemos que é um lado maligno. Existem dois candidatos. Eu não estou aqui fazendo campanha para um nem para outro. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Porém, tem um, né, que tem um slogan até bonito, colocando Deus. E o outro abertamente me diz que ele vai perturbar a igreja, que ele vai tirar a paz. Mas é impressionante como a igreja, muitos escolhem justamente este que está prometendo perturbar a igreja. Muitos profetas não falam nada. Muitos pastores já colocaram candidatos deste homem em cima dos altares e não falam nada. Por quê? Dinheiro, presentes, promessas. Então são cães mudos que não podem ladrar, ou seja, não vão falar nada, porque estão pensando no seu ventre, pensando no seu bem-estar, pensando nas fazendas, nos milhões. Presta atenção, ô pastor, presta atenção, você, profeta mudo, cão mudo, e tu não vai levar nada desta terra. Tu estás vendendo a tua salvação. Tu estás vendendo a tua salvação. E não há dinheiro que pague a tua salvação. Presta atenção na tua escolha. Pastores velhos, homens quase 80 anos, homens que já eram para estar se aposentando, entregando o cargo para outro pastor que tivesse uma visão celestial, tivesse um compromisso com as coisas de Deus, mas esses velhos se agarram na igreja. Eu quero saber, quando tu morrer, meu irmão, se tu vai levar a igreja contigo, se tu vai levar para a sepultura os prédios, os milhões, os milhares que tu angariaste com a tua inconsequência. Tu vais prestar conta das almas, tu vais prestar conta com Deus. Presta bem atenção. É por isso que vocês não falam nada. É por isso que vocês não anunciam o pecado de quem quer que seja. Basta botar dinheiro na mão de vocês e vocês se tornam cães mudos. Não podem ladrar, não podem falar nada. Mas há um que não dorme, há um que observa. E não pensem vocês que vocês vão ficar impunes, porque eu sou presidente. Pode ser quem quer que seja, que vai prestar conta com Deus, sim. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. O Senhor já te deu tudo. Não precisa vender a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São cães mudos que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam a tosquenejar. Andam adormecidos, né? Aquele cão preguiçoso, amam a tosquenejar, amam a cochilar, amam o sossego. Não importa o que esteja acontecendo ao redor. Importa que eu estou bem, a minha conta está recheada, né? Então, o que estará acontecendo ao meu redor não interessa, né? É isso que muitos estão pensando, é isso que muitos estão buscando, é o que estão fazendo, né? A igreja do Senhor, vamos trazer para a atualidade, a igreja, esta bagunça toda que nós estamos vendo, tá, digamos assim, estas brigas dentro da igreja, né? Enquanto os grandões estão com as contas recheadas, aqueles que negociam, né, com a igreja, né, estão bem tranquilos. Tem pastor, né, que ameaça: olha, o meu filho, se não for eleito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A igreja impõe sobre os pastorezinhos, né, os pastores, coitadinhos, né?
arrumarem volta para eleger o filho, porque senão, e assim por diante. Né? E a igreja tem que seguir esses homens. Eles ficam na boa e o povo vai sofrer. É desse jeito. E estes são cães gulosos. Estes são cães, são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Cães gulosos, nada farta esses homens. Nada pode fartá-los. Absolutamente nada. Como nós colocamos, como nós falamos anteriormente, os pastores irmãos. Quem era o pastor naquela época de Israel? Só para nós entendermos. Naquela época de Israel, os pastores eram aqueles que eram designados para orientar o povo. Então haviam dois tipos, os reis e os sacerdotes. Né? Então você vai ver em outras passagens, principalmente nos profetas menores, como esses homens pervertiam as leis do Senhor. Os juízes, depois levantaram os juízes. Né? Então você vai ver que muitos desses homens faziam coisas erradas. Né? Recebiam presentes, você vai ver ali Miqueias falando, Amós, né? Recebiam presentes para perverter as leis. Hoje, a igreja do Senhor tem os pastores, né? Os senhores pastores, homens aí, né? Eu vejo ali na igreja do estado do Pará, pelo amor de Deus, onde nasceu a Assembleia de Deus, né? Onde nasceu a Assembleia de Deus, nós podemos observar ali a bagunça que está se tornando. Homens que já eram para estar, meu irmão, já eram para estar descansando, né? Ser exemplo, tantos anos na frente da igreja, homens que Deus deu tudo, são ricos, são milionários, e ainda chegam numa época dessa, vendem a igreja do Senhor para candidatos a governador, para candidato à presidência, não importa quem seja o homem, se é satanista, se é uma religião que não condiz com a Bíblia, não importa. O importante é que eles recebam os milhares, os milhões que eles recebem. Isso é lastimável. Eu tenho certeza que o coração de Deus ele chora. O Espírito Santo não se encontra em um lugar desse. E esses homens não aprendem. São cães gulosos. Nada pode fartá-los. Nada pode parar a sua ganância. Olha o que diz a palavra de Deus. São estes são cães gulosos. Não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Sabe, os cães gulosos, uma matilha de cães, quando eles resolvem matar um animal para se alimentar, quem pegou a maior parte pegou. É assim que eles procedem no meio da igreja. É assim que eles procedem. E olha que Deus já deu tudo para esses homens. Então, lastimável, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo nesses dias. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada, porque os profetas que eram para estar anunciando o pecado estão lá nos altares, né, do lado do pastor. Só profetizam coisa boa, né? Só profetizam que o filho do pastor vai ganhar, a filha do pastor, né? E no final não ganha, é aquela bagunça toda. É isso que estão fazendo com a igreja do nosso Senhor. É isso que estão fazendo com a igreja de Cristo. Mas se vocês não se arrependerem dos seus pecados, grande será o preço. Grande será o preço. Versículo 12. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Veja bem, eles estão preocupados com o seu ventre, né? Estão preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai ser melhor, a conta está recheada, né? O dia de amanhã vai ser de mais fartura.
devido àquilo que eles amealharam com as suas injustiças. Só que o dia de amanhã, meu irmão, não te pertence. O dia de amanhã não pertence a você. O dia de amanhã não pertence a nenhum de nós. Nós não saberemos a que dia, a que horas nós iremos prestar conta com o nosso Deus. Assim como o arrebatamento da igreja se aproxima, pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos, o Senhor poderá pedir a tua alma antes, a qualquer minuto, e não vai dar tempo de você se arrepender. Poderá não haver tempo de você pedir perdão pelas loucuras que você estão cometendo, não é estar cometendo, estão cometendo. Consertem vossas vidas, tenham moral, ensinem o povo corretamente, busquem a presença de Deus. Irmãos, pastores, vocês que vivem neste mundo de ganância, vocês que já abandonaram o ministério para se envolverem na política, muitas pessoas se afastaram da igreja por causa do vosso comportamento. Muitas pessoas estão desviadas por causa do vosso comportamento, por causa dos escândalos gerados por vocês. Preste atenção, que não é só a tua alma, as vossas almas, né, que se perderão, mas vocês estão impactando outras vidas, pessoas que acreditavam, que olhavam para vocês anteriormente e se espelhavam em vocês. E pelo comportamento hoje que vocês apresentam, muitas pessoas saíram da presença de Deus. Vocês prestarão conta dessas almas. Vocês prestarão conta dessas almas. Só estão pensando no dia de amanhã. Só estão pensando no ventre, em se darem bem. Pois muito cuidado, porque o nosso Senhor, Ele está atento a tudo o que vocês estão fazendo. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Vamos ver se será mais famoso. Quanto a você, como igreja, você que está ouvindo esta mensagem, você que estará atento no que estará acontecendo, meu irmão, minha irmã, preste atenção neste homem, nesse pastor que está diante da tua igreja. Presta bem atenção se é lobo, se é mercenário. Presta bem atenção, porque a palavra do Senhor diz que de uma árvore boa não pode surgir maus frutos. Presta bem atenção, que pelos frutos nós conheceríamos a árvore. Preste bem atenção para você não ser enganado. Cuidado com os ensinamentos que são dados, para você não perder a tua salvação. Amém? Eu gostaria de falar mais coisas, mas vamos parar por aqui e que Deus tenha misericórdia de nós. Vou estar orando neste momento para que Deus venha abençoar os vossos ministérios, que o Senhor venha tirar a mordaça da tua boca, profeta, da tua boca, profetiza. Você que prefere agradar os homens, cuidado que você pode ficar de fora do arrebatamento. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, por esta palavra, Senhor. Eu te apresento, Senhor, os teus atalaias, os teus profetas, Senhor. Muitos estão amordaçados. Muitos estão, Senhor, impedidos pelo homem, Senhor, de pregar, de anunciar, meu Pai, as tuas verdades. Porém, Senhor, toca no coração deste homem, toca no coração desta mulher. Meu Deus, tira essa mordaça espiritual da boca deles. Pai, em nome de Jesus, enche da tua sabedoria, enche de intrepidez, de ousadia, Senhor, para que anuncie, meu Pai, o pecado do teu povo. A tua igreja, Senhor, parece-nos que está sem rumo, mas nós, Senhor, sabemos que o Senhor está na direção daqueles que te buscam, daqueles, Senhor, que almejam a tua salvação, porque tu és Deus zeloso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus profetas, e que o Senhor, meu Pai, e que o Senhor despertem esses cães, Senhor, que estão adormecendo, esses cães mudos, Senhor, esses, meu Pai, que estão apenas explorando a tua igreja. Que o Senhor desperte, meu Pai, para a tua verdade, para a tua, Senhor, o teu chamado. Que o Senhor desperte o ministério desses homens. Eu te peço
Desde já eu te agradeço. Amém e amém. Amados, obrigado por tudo e não esqueça, Jesus está voltando. Amém.